Olá, meu nome é Celene Marinho, eu sou produtora de teatro e neste vídeo chamado Fundamentos da Produção e da Gestão Cultural, Estrutura e Organização, a gente vai conversar um pouquinho sobre produção. Antes de começar a falar do assunto produção, eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu comecei como atriz há muitos anos. Na verdade, a minha história é bem parecida com a história de diversos produtores que conheço. Eu comecei como atriz e na época, por questão financeira ou também não era tão comum essa figura do produtor. Então eu comecei, era muito comum que um próprio ator produzisse, se era um grupo, vários elementos do grupo tinham essa função. No meu caso, eu comecei a produzir para as minhas próprias peças. E comecei, na verdade foi aos pouquinhos, eu nem tinha essa noção de que eu estava iniciando uma nova produção, uma nova profissão. E com o passar do tempo eu comecei a perceber, né, aí já passados alguns anos, as possibilidades e que essa profissão carregava, né? Isso começou a me encantar. E eu devo dizer assim, é importante dizer que era uma época que não se tinha lei de incentivo, não se tinha editais, a gente vivia de bilheteria. Bom, passado alguns anos, isso eu fui morar no Rio de Janeiro, comecei a produzir lá, voltei para São Paulo. E aqui eu fiz diversas produções, trabalhei com dança, trabalhei com exposições e fui me firmar na produção para teatro, que é o que eu gosto, é o que eu sempre fiz, realmente é o que me encanta. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas peças que eu produzi, só para título de ilustração mesmo, rapidamente, e é importante dizer que essas peças que eu vou mostrar agora para vocês, são projetos meus, ou trabalhei em produções de outras pessoas, fiz produção local, administração de temporada, enfim, diversos. Quem é e o que faz um produtor teatral? Bom, eu separei alguns assuntos aqui, alguns tópicos que eu acho que são tópicos interessantes. Alguns causam ainda um pouco de confusão, às vezes as pessoas ficam um pouco de dúvida o que exatamente um produtor faz. Isso até hoje, quando alguém vai me contratar ou vai conversar comigo, eles ficam na dúvida, não, mas isso você faz, isso você não faz. Então, a gente vai passar aqui por alguns desses temas, né, que eu acho que são interessantes. Vamos passar de uma forma mais abrangente, mais geral, né, porque meia hora não dá para aprofundar nos assuntos, mas eu acho que vai ser bacana já para se ter uma ideia, né? Então vamos lá. Então o que ele faz, né? O produtor teatral normalmente é o profissional que inicia um projeto e ele é o último a sair. Ele fica até o final. Então, uma produção, a gente pode dizer que ela tem a pré-produção, ela tem 3 períodos, a pré-produção, a produção e a pós-produção. A pré-produção é onde ele vai preparar aquela produção. Então, ele vai contratar a equipe, vai ver onde contratar a sala de ensaio, vai ver o período, o cronograma, vai ver datas de repasse de pagamentos, quando é estreia. Essa é a pré-produção e a preparação. A produção é a execução do projeto. Então, a realização dele.
a realização é a estreia. Alguns entendem que o ensaio é pré-produção, outros entendem que o ensaio é produção, que ele já está sendo executado, mas de qualquer forma vem a estreia, vem toda a temporada, e a pós-produção é o que acontece após o final da temporada, né? Seria a prestação de contas, relatório, clipping, é tudo para você fechar e encerrar. Se for feito, se o projeto foi feito através de uma lei de incentivo, é a prestação de contas para aquela lei. Se foi um edital, também é uma prestação de contas para aquele edital. De qualquer forma, mesmo que não tenha edital ou lei de incentivo, é muito interessante que você feche aquele projeto com um relatório, porque você tem noção de tudo que aconteceu, quer dizer, os borderôs, o clipping, tudo que aconteceu. Mas antes disso, antes dessas três fases, que é a pré-produção, produção e pós-produção, tem o início de tudo, né? E aí é o produtor, normalmente, é o produtor que vai tirar aquela ideia da cabeça, aquele sonho, e colocar no papel. Ele começa os primeiros passos de uma produção, né? Ele tira aquilo, eu tenho vontade de fazer a peça tal. Então, vamos ver, vou fazer uma pesquisa. Quem que já montou essa peça? Foi montada aqui no Brasil quando? Onde? Quem fez? Como foi? Enfim, ver questões de direitos autorais é muito importante. Os direitos estão liberados, a gente pode comprar. Quem vai comprar esses direitos? Se eu for a dona do projeto, eu vou lá e compro. Mas se eu não for uma produtora contratada, o idealizador comprou os direitos autorais. Então, essas questões todas, elas iniciam uma produção. Então, aqui, ele tem um papel fundamental na viabilização e realização de uma peça, um teatro, cuidando de todas as etapas envolvidas no processo de produção. Bom, e o que precisa, né, ser feito numa produção? É desenvolver um projeto, como eu falei, que é tirar da cabeça, colocar no papel, levantar, detalhar, pesquisar. Ele precisa entender mesmo tudo que envolve esse projeto. Quem fez, o autor, né, como eu falei, a questão dos direitos autorais. E aí ele começa a desenvolver quais são os meios para viabilizar esse projeto. Como é que eu vou colocar essa peça para estrear, fazer uma temporada de 2 meses no Teatro X? Tem um edital que vai abrir, eu vou escrever esse projeto. Só que eu vou escrever esse projeto agora, então essa peça vai ser montada, caso seja contemplado, daqui a X meses. Então, tudo isso, cronograma também, essa coisa o produtor tem que ir já imaginando como é que isso tudo pode ser feito. Lei de incentivo, eu tenho que aprovar esse projeto através de uma lei de incentivo, a Rouanet, o PROAC, o PROMAC, e depois ainda tem que sair atrás de captação. Também é uma coisa que tem todo um período que você tem que imaginar. Eu vou vender para o SESC. Né? Vender, que eu digo, propor ao SESC a compra de apresentações. Então, o SESC tem que assistir um ensaio, você tem que mandar, você tem que ter um vídeo é um outro processo, são meios diferentes de viabilizar um projeto. Gestão financeira é uma coisa que o produtor, desde o início, ele que cria uma planilha. O que é criar uma planilha orçamentária? Ele tem que criar uma planilha. Planilha é uma coisa que vai fazer parte da vida do produtor a vida inteira, né? Eu não entendo quando vejo, às vezes eu escuto falar produtor falando, eu não gosto de planilha. Impossível. Planilha é a sua melhor amiga. É daí que você vai entender o que pode, o que não pode. Você tem que levantar tudo que é necessário para que aquela peça aconteça. Quando é uma montagem e quando é uma circulação é uma outra planilha, né? Porque se você vai circular com uma peça, você tem que planejar transporte, hospedagem, alimentação, é um outro tipo de planilha. Então, a gestão financeira, e não só a criação de planilhas, como as datas de pagamento, as datas de repasse, né? Isso tudo é feito pelo produtor normalmente, né? Não se trata de uma regra, mas é que normalmente se faz isso. Então, o produtor, alguém da equipe de produção vai fazer isso. Equipe, caso seja um projeto do produtor, ele vai idealizar uma ficha técnica. Sim, levantamento da equipe. Então, por exemplo, ele vai imaginar quem é que vai fazer o quê. Se é um projeto próprio, se é um projeto meu,
começa a pensar quem vai dirigir, quem seria interessante para dirigir esse espetáculo. E os atores, e o elenco, aí junto com o diretor, vamos escolher o elenco? Eu penso nesse nome, eu penso no... E assim vai, vamos escolhendo o figurinista, o cenógrafo. Claro que isso é um primeiro formato, porque a partir daí você tem que entender que, por exemplo, essa peça vai acontecer lá na frente. Será que todas as pessoas vão ter agenda? Elas vão ter elas estão esperando que essa peça aconteça, elas vão estar livres para trabalhar nessa peça. Então, tudo isso ainda muda, esse formato, essa equipe ainda pode sofrer algumas modificações ou alterações, muitas vezes. Mas a equipe é uma outra coisa que o produtor também forma. Viabilizar através das leis ou editais, que é o que nós falamos, é inscrever, escrever e inscrever através das leis de incentivo ou de editais. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente sabe, os editais são os PROACs, né? Estou falando de editais, PROACs, Zé Renato, o fomento já é um outro tipo de edital, o fomento ele é mais para grupo, para quem tem uma pesquisa continuada de linguagem, então um outro tipo de edital, mas nós temos agora a Aldir Blanc, né, que entrou a partir da pandemia, e, enfim, então nós temos alguns editais que a gente já imagina, já prepara para que eles aconteçam e a gente inscreva esses projetos. Né? Ele tem um tempo que ele fica aberto e a gente inscreve. Lei de incentivo, aqui estou falando, quer dizer, Rouanet é o Brasil todo, PROAC, ICMS é Estado de São Paulo, a gente vai falar um pouco mais à frente, e o PROMAC, que é municipal. Então, essas são as... Falei também de SESC, vendas para a prefeitura, vendas diretas. Então, tem alguns meios de viabilizar esse espetáculo. E para encerrar, não, falando de modo geral, a produção e gestão da peça, né? É o produtor que faz. Equipe de produção. Essa aqui é uma coisa também que cria, às vezes, uma certa confusão. Eu até sublinhei aqui coordenação de produção e direção de produção, que são muito próximos. A coordenação de produção, ela coordena, quer dizer, ela vai fazer uma espécie de uma supervisão em toda a produção. Mas nem todo projeto tem uma coordenação de produção. A maioria, o formato da maioria de projetos médios de teatro, direção de produção, produção executiva e o assistente de produção. Existem sim peças que têm esses 4 profissionais, mas normalmente é a direção, a produção executiva e assistente de produção. A direção de produção dirige a produção, ela faz essa coordenação, ela que vai ver todos os itens, né, que compõem uma produção de uma forma ampla. A produção executiva, ela executa, é uma coisa bem óbvia, né? Ela executa o que o diretor de produção precisa, e o assistente de produção, ele faz essa assistência mesmo, né? Ele corre para lá, pega isso, vai numa loja, compra, vai na gráfica, corre para cá. Então, assim, normalmente é assim. O que acontece de diferente das equipes, né, depende do tamanho de uma produção. Eu, por exemplo, eu não produzo musicais, mas eu imagino que os musicais têm uma equipe bem maior. Normalmente, eu produzo uma equipe que tem esse formato: direção de produção, produção executiva e assistente de produção. Aqui até fala assim, as equipes variam muito de acordo com a complexidade do projeto. Existem projetos menores também. Às vezes, um produtor já pode dar conta de um projeto. Se é um projeto menorzinho, com menos atores, um formato menor, um produtor já consegue fazer isso tranquilamente. Desenvolvimento de projetos é um pouco o que a gente falou, né? Faz parte do desenvolvimento de um projeto, de fazer ele acontecer, quer dizer, ele sair da cabeça, ele ir para o papel, e do papel ir para os palcos, vamos dizer assim. Ele faz parte de pesquisa de quando ele aconteceu, como foi, quem fez essas montagens, o histórico dessa peça, os atores, quem foi diretor, o que montam desse autor, existe um interesse do público por esse autor, o que mais se levou desse autor, né? Aqui no Brasil, normalmente a gente faz uma pesquisa sobre o Brasil.
Direitos autorais, pesquisa de direitos autorais, esses direitos estão livres, a gente consegue negociar com esse autor, ou se negocia diretamente com o autor lá fora, ou nós temos aqueles escritórios de direitos autorais, que normalmente aqui no Brasil é Abramos, antes era SBAT e agora é Abramos. Local, imaginar onde essa peça poderia ser feita. Isso é uma coisa que a gente já começa a pensar logo no nascimento do projeto. Onde esse projeto poderia ser feito? Num palco pequeno, médio, grande, um teatro central, um teatro público? Isso varia muito, o teatro público. Se tem dinheiro para um teatro particular que cobra mínimo por dia, se é um edital, normalmente a gente vai para os teatros públicos, que cobram percentuais e não mínimo. Levantamento de uma equipe, né, que é, além do local, quem é que faria, e inscrever editais. Aqui está repetindo um pouquinho a questão do desenvolvimento do projeto. Bom, editais, de uma certa forma, que está como aprender e escrever. Não tem uma fórmula, não tem uma fórmula. Claro que você tem como estudar, tem diversos cursos que falam só sobre os editais, né? Mas eu acho que a melhor coisa é a prática. Cada edital tem uma característica, e o ideal é que você sempre inscreva seu projeto. Você vai adquirir uma experiência nesse escrever, esse texto, essa forma de você colocar o seu projeto no papel, ela vai melhorando dia a dia, conforme o seu treino, né? Eu pego um edital que eu fiz há, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu olho e eu fico, assim, impressionada. Eu falei, meu Deus, eu acho horrível, né? Mas por quê? Não que eu escreva bem agora, é que você vai adquirindo, né, essa experiência lá. Então, cada edital tem uma característica, limite orçamentário e período de inscrição. O ideal é o produtor estudar o edital, mesmo que já conheça, porque muitos itens alteram, mudam, e às vezes a pessoa está tão assim crente que ela sabe, e ela até passa por cima de alguma coisa ali que é importante. É importante que ela conheça, leia antes de escrever seu projeto. É raro um projeto ser aprovado nas primeiras experiências, mas o exercício da escrita cria um refinamento no texto e, consequentemente, no conceito do projeto. Você vai criando, ele fica melhor elaborado, é isso, refinamento do texto mesmo, você vai aprendendo. Preparar com antecedência alguns textos. Tem alguns textos que são eles aparecem em todos os editais, por exemplo, apresentação, objetivos, ficha técnica, público-alvo, sinopse. Se você já preparar esses textos, você pode até modificar um pouquinho para um ou para outro, mas eles vão ser os textos guias sempre, né? Até para uma captação, por exemplo, você vai ter que ter isso, né? Então é bom que você já se organize dessa forma, isso facilita muito nos editais. Bom, o patrocínio aí, a gente falou de edital, e o que é patrocínio? Patrocínio, ele é através das leis de incentivo, né? Eu vou falar rapidamente isso aqui, porque realmente é uma coisa que a gente precisaria muito mais tempo para estudar cada um, mas o patrocínio é um dinheiro que vem de uma empresa privada, normalmente, né? Então, nós temos aqui, a Lei Rouanet é uma lei federal, então ela serve para todo o território nacional. O PROAC ICMS é uma lei estadual e o PROMAC é daqui da cidade de São Paulo. Todas as cidades têm leis de incentivo? Não. As capitais, eu não tenho certeza se todas as capitais têm, mas normalmente as maiores cidades têm, e o PROAC ICMS é uma lei estadual. As leis de incentivo, elas tratam de renúncia fiscal. O que acontece? A empresa, aliás, o governo deixa de receber um dinheiro que seria daquela empresa quando aquela empresa resolve fomentar e incentivar um projeto cultural. É um percentual de algum tipo de imposto, por exemplo, a Rouanet é imposto de renda. Então, o governo deixa de receber tantos por cento para aquela empresa patrocinar um projeto cultural.
um projeto previamente aprovado, e não é qualquer empresa, a empresa também tem que estar habilitada, tem aí umas regras, né, para que ela possa patrocinar via Lei Rouanet. O PROAC ICMS, a gente está falando de ICMS, do imposto ICMS, que é um imposto estadual. Então, novamente, o governo do estado é uma renúncia fiscal. Então, eles estão renunciando o ICMS que as empresas vão patrocinar, vão incentivar e fomentar projetos culturais. E o PROMAC, a gente está falando de projetos que trabalhem com, de empresas que tenham ISS, normalmente empresas ISS, se eu não me engano, e IPTU também, aqui está faltando, é Imposto sobre Serviço e IPTU, em se falando da cidade de São Paulo. Então, cada um tem uma regra, você tem que aprovar, de qualquer forma, você tem que aprovar o seu projeto através em sites próprios, a Rouanet, do PROAC ICMS, PROMAC e Cidade de São Paulo. Eles não vão entrar no mérito artístico, se o seu projeto é bom ou não, você só tem que cumprir com rigor questões técnicas exigidas. Você aprovando, você está habilitado a buscar um patrocínio. Então, você não tem dinheiro nenhum, de nenhum lugar. Você tem que buscar o seu patrocínio. Então, você chega para a empresa e fala, olha, eu posso receber um patrocínio da Lei Rouanet. E aí você fala lá com a empresa, com o departamento de marketing, eles veem se é viável, não se interessa, se o público é interessante para os dois. Enfim, tem uma série de procedimentos para que se consiga um patrocínio. As múltiplas possibilidades. Bom, é uma das coisas que eu mais me fez assim ser apaixonada mesmo pela minha profissão. Eu já falei lá no começo, é isso. O produtor, ele pode ser o idealizador do projeto, então eu posso ser, eu tenho o sonho de montar uma peça de Shakespeare, então eu vou colocar aquela peça no papel e vou atrás para que ela aconteça. O produtor também pode ser contratado por um idealizador. Essa é a forma que eu mais trabalho hoje em dia. Você ser contratado. Aí não foi eu que idealizei aquela peça, mas vem uma pessoa e fala assim, olha, eu vou fazer a peça tal, eu gostaria de contratar você como produtor. Aí o projeto não é meu, eu vou fazer parte de uma equipe de produção, que a equipe pode ser minha, normalmente é assim, quando eu sou contratada, eu gosto de trabalhar com a minha equipe de produção. Ele pode ser um produtor independente, como eu sou um produtor independente, eu tenho a minha produtora e eu trabalho em diversos projetos que me interessem ou não, mas eu sou uma produtora independente. E ele pode ser um produtor de um grupo ou uma companhia, que é uma forma bem diferente de ser, mas bem bacana também. Aí ele vai ser um produtor praticamente só daquele grupo ou daquela companhia. Isso é muito comum. Normalmente os grupos começam muito em escolas, né, de teatro. Então os grupos começam dentre aquelas pessoas que uma já, né, que tem aquelas características para ser um produtor, ela já se ou ela é escolhida, ou ela mesmo, né, se prontifica e nasce um produtor dessa forma. Aí, normalmente, ele vai ser produtor daquele grupo, né? Dificilmente um produtor é um produtor de uma companhia que eu falo, uma companhia profissional, um grupo profissional atuante, e ele vai ser um produtor de outro espetáculo. É muito difícil, pode até ser que exista, mas é difícil. Então, o produtor, ele tem inúmeras funções, múltiplas funções. Eu sempre bato na tecla que o produtor não é um profissional, as pessoas confundem muito com funções administrativas, funções de uma coisa um pouco mais fria. Eu entendo a produção como criação. Eu só entendo a produção como criação. Ela cria meios daquilo acontecer. Como é que ela cria a forma que ele vai andar, o andamento do projeto, a temperatura desse projeto, eu acredito que é o produtor que dê. É isso que eu procuro trazer para as minhas produções, não uma mera função administrativa. Isso também está. A função administrativa também é uma função do produtor,
mas é uma entre inúmeras. Horas e horas no computador do início até a prestação de contas. Essa é a vida do produtor. Reuniões e mais reuniões até o final do processo. Planilhas, cronogramas, contratos, documentos e mais reuniões para escolher o teatro mais adequado. Iniciam seus ensaios, as primeiras leituras, conhecendo a equipe, o elenco, ensaios, reuniões e muito trabalho. Tudo tem que andar muito sincronizado. A confecção do cenário, do figurino, da trilha sonora, a criação da luz, os mapas, os riders, a comunicação e o acompanhamento com os criativos é fundamental. Enquanto eles ensaiam, a produção prepara junto com os respectivos profissionais a arte, as fotos, o material de divulgação. E os ensaios avançam, e o produtor precisa resolver todos os problemas que sempre surgem. Junto a tudo isso, é fundamental um rigoroso controle da documentação, dos pagamentos, das notas fiscais, seguir as orientações das leis ou dos editais. A prestação de contas não pode ter erro. Quando está tudo pronto, iniciamos a montagem de luz, do cenário e do som, claro. O cronograma tem que ser seguido à risca, não pode falhar. Aí chega finalmente a estreia, o público e a temporada. É necessário um controle de público, a comunicação com a assessoria de imprensa, com o teatro, registro do andamento da temporada, o bem-estar da equipe. Cada detalhe é fundamental. Cada temporada é única. Cada projeto é o mais importante que existe. Cuidar, cuidar, cuidar. Estar atento a todos os detalhes e ter uma visão 360 graus. Essa é uma característica que o produtor precisa ter. Durante mais ou menos 2 meses, essa será a nossa rotina, até a desmontagem final e, quem sabe, uma circulação.